antena. Boa tarde, gente. Vocês estão animados? Estão mesmo? Que tal a gente fazer o grito de guerra dos campuseiros, hein? Para começar animado. Vamos lá, quem é que puxa? Oh! Mais uma vez. Todo mundo. Oh! Agora sim. Acho que acordou. Quem estava aí meio... Gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o mundo de cibersegurança. O Taz estava ali falando agora há pouco sobre mulheres na área de tecnologia. Eu estou mega feliz de ver várias mulheres aqui com a gente, porque é uma realidade. Falta muitas mulheres na nossa área mesmo, tá? Eu tenho 20 anos de carreira. Deixa eu me apresentar, né? Opa, é para cá. Bom, em todo caso, vamos lá. Meu nome é Cristiane. As pessoas me chamam de Cris porque quando alguém fala Cristiane, não parece a nossa mãe querendo dar uma bronca? Então é a Cris. É o de cá, não é? Mas é o de cá. Tá aqui, né? Eu tenho um filho de 18 anos que está na área também de segurança, né? Ele começou como desenvolvedor. Eu vou apanhar agora, mas vamos lá. Saudações tricolores. Obrigada. Tem alguém para me acompanhar aqui? Vocês são o quê? Flamenguistas? Ah, sabia, né? Reina. Qual é o time daqui? Desculpa perguntar. Vixe, ó a briga, ó a briga, ó a briga. Enfim, somos todos irmãos, não é verdade? Eu estou como coordenadora no CAIS RNP. Alguém aqui sabe o que é a RNP? Já ouviu falar? Quem é de universidade usa vários serviços da nossa empresa. Quem aqui está conectado no Eduron, que é no Wi-Fi aqui? Tem alguém? Ah, pelo menos alguém salvou. Você está na Universidade Federal, né? Usa café. Então tá. A RNP é uma organização social e o nosso foco é alavancar a tecnologia nesse país. Ensino, pesquisa, educação. Então, eu estou no CAIS, que é o Centro de Ciberinteligência. Então, a gente cuida, né, de resposta a incidente, de consultoria, de treinamento, tudo voltado para que a gente melhore o nível de cibersegurança no país. Então, assim, cada vez que a gente leva o tema segurança da informação, fala um pouquinho sobre hackers e crackers, e a gente vai ver a diferença hoje, é um pouquinho do que é da nossa missão, que é levar conscientização para todo mundo. Eu sou docente também na FATEC, que é uma instituição que tem lá no estado de São Paulo. Né, eu dou aula para o ensino superior. E aí, falando de graduação, acho que eu não preciso falar essas coisas, não, porque isso não é o mais importante aqui. O mais importante é a gente saber quem são vocês. O que cada um de vocês espera de carreira daqui para frente? Deve ter gente migrando de carreira, tem gente que não sabe, está ali terminando o ensino médio, e agora, para onde que eu vou? Onde é que eu estou? E tem a galera que já é de TI, mas quer se especializar. Então, vamos lá falar um pouquinho o que é. Vocês são curiosos? Vocês têm aquela sede do saber? Querem entender o que é isso? São autodidatas? Mais ou menos, né? Um pouquinho sim, um pouquinho não. Para trabalhar na área de segurança, a gente precisa de um pouco de tudo, tá? Quem é aquele que, na hora que está fazendo a prova, fica ali, meu Deus do céu, me ajuda a lembrar qual é a resposta dessa pergunta? Ou então, pega os livros e sai batendo na cabeça de cada um aí. Você tem que aprender o que é isso. Lei Geral de Proteção de Dados, toma, leia essa norma inteira. Segurança da informação, ISO 27001, 27002. Está falando grego?
Vocês querem e têm sede de estar ali entre os destaques do LinkedIn? Ou então têm vontade de ter uma startup, de fazer diferente? Acho que uma parte estava lá no Taz, e o Taz estava falando disso. O Taz e a Thaís... Era Thaís o nome da moça? Laís, obrigada. Laís. Eles estavam falando sobre isso. O que a gente pode fazer de diferente para a sociedade? E cada um de nós podemos fazer alguma coisa. Sempre pode. Já pensaram em trabalhar em cibersegurança, segurança da informação? Quem? Aqui, levanta a mão aí para a gente. Bom, então vamos lá. O que a gente vê de matérias? Ah, está faltando profissional no mercado. Até 2030 serão 800 mil vagas, 100 pessoas para atender. Tem uma coisa importante. Tem muitas vagas, e vocês vão concordar comigo aqui, que pede uma pessoa jovem, né, ali, acabei de me formar, mas com a experiência de quem tem 20 anos de carreira. Isso acontece muito. Mas tem as vagas para desenvolver, ou para você que já está ali no caminho também seguir. E aí a gente vê algumas empresas grandes apoiando essa causa também. Então, teve uma jornada, e foi apresentado no MyDSEC do ano passado, e o MyDSEC acontece agora essa semana, que algumas empresas incentivam que, quando eu identifico uma vulnerabilidade, uma fragilidade num sistema, e se eu reportar e não explorar ela como os crackers fazem, eles beneficiam. Então, dão uma ajuda de custo, te dão até, em alguns casos, uma posição dentro da empresa. Então, tem muito incentivo para que a gente trabalhe nessa área. Lembra que eu falei da falta de profissionais? Tem notícia para todos os lados falando disso. E os impactos globais que a falta de colaboradores especializados ou com algum nível de conhecimento em segurança ou cibersegurança... Opa, agora foi demais. Tem na nossa área de atuação. Quem aqui joga? Hoje é um mercado muito promissor, não é? E com salários muito altos. Segurança pode chegar lá também. Então, quando a gente olha, compara, vê o que dá para fazer, a gente tem o seguinte. A Cris está falando de um monte de coisa, cibersegurança, privacidade, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que é cibersegurança na essência? São times, áreas, equipes, células, o que vocês quiserem chamar, dentro de uma organização, ou fora, quando a gente está estudando, que traçam por que caminho eu vou seguir. Eu preciso ser aquela pessoa que a gente brinca e fala que é escovador de bit e que fica ali no Linux, na tela preta, o dia inteiro para trabalhar com segurança ou cibersegurança? Eu posso ser uma pessoa, por exemplo, de marketing e querer trabalhar com segurança? Jornalista? Eu posso ser do administrativo? Eu posso ser de infra? Minha carreira foi em redes. Eu posso vir para a segurança? E nuvem? A gente fala muito que existe essa mandala, praticamente, de áreas de atuação dentro da segurança. A gente vai falar de cada uma delas e o porquê e o que diferencia elas. Tá? Então, vamos lá. Quando eu falo de gestão, o que muito a gente vê de GRCC, governança, risco, continuidade e conformidade, é para quem gosta mais de ler. Então, tem as leis, tem os normativos, tem as melhores práticas de mercado. Então, a hora que eu falei a sopinha de letrinhas, ISO 27001, 27002, são frameworks que a gente tem. Então, essas equipes, quando eu estou lá na governança, o meu foco é alinhar o objetivo estratégico da empresa com a segurança e implementar aquilo que é necessário. Eu preciso fazer sempre o melhor, tudo 100%, seguir tudo. Não, porque se ela for uma startup, não faz parte do negócio.
Se eu não for um banco, eu não preciso seguir, por exemplo, alguns normativos. Agora, eu sou uma indústria. O sigilo é importante quando eu estou desenvolvendo um produto novo. Então, tudo depende do negócio, daquilo que eu estou trabalhando, daquilo que eu quero ser e o que a empresa quer ser. Quando eu falo de risco, quem aqui compartilha a senha do banco com o namorado, namorada, mãe, pai? Não, né? A gente não faz isso nem com o marido, para quem é casado. Por que compartilhar as nossas senhas das redes sociais, do banco, da empresa? Eu uso a mesma senha da empresa nas minhas redes sociais? Não. Alguém aqui já ouviu falar de MFA, múltiplo fator de autenticação? Quem usa? Levanta a mão. Que bom. Quem não usa, procurem habilitar, principalmente nas redes sociais. Por quê? A gente vê o tempo todo falando assim, perdi minha conta. Um dificultador para o atacante é ter o MFA. Então, façam isso. Procurem lá como habilitar. Risco é essa equipe, essa pessoa que vai olhar para aquela situação, para aquele escopo e identificar todos os problemas possíveis. Então, por exemplo, eu saio de casa e deixo a porta aberta? Não. Segundo passo, eu fui lá e tranquei, mas eu deixei a chave para fora. Eu coloquei um controle, mas ele ainda está bem fraco. Eu tranco a porta, levo a chave comigo. Eu resolvi todos os problemas? Eu preciso colocar uma câmera, uma vigilância. Então, cada vez que eu vou aumentando o nível de controle, ele vai ficando mais caro, mas ele vai me deixando mais seguro. Então, a área de risco é essa área que identifica quais são os problemas. Continuidade do negócio, a gente tem um exemplo recente e catastrófico, que foi Porto Alegre. Existiam avisos e cada um resolveu assumir o risco e não fez nada. A hora que veio, virou desastre. A continuidade identifica e traça planos, e é plano e documento mesmo, para falar assim, tá, deu ruim. O que eu faço agora? Na primeira hora, eu preciso olhar as pessoas, ver quem sobreviveu, chamar os bombeiros. A segunda hora, o que eu faço? E vai dizendo, hora a hora, durante a emergência. Depois, quando a gente está falando de tecnologia, eu tenho um data center. Caiu o link. E eu não tenho outro link. O que eu faço? Eu vou ter que contratar. Então, tá bom, agora eu fui para a contingência. Então, eu estou num ambiente onde não é o meu oficial. Trabalho ali um tempo até eu poder voltar para ele. O anterior. Casos de ransomware, por exemplo. Então, a continuidade traça esses planos para deixar as coisas mais organizadas. Eu saber o que eu tenho que fazer e quando. Por exemplo, caso de comunicação. Se a gente já tiver isso detalhado antes, o diretor vai chegar com o comunicado pronto, que ele já foi testado, né? Ele já fez isso em exercício, e aí vai falar ali tranquilamente. Você não vai parecer que a pessoa está lendo alguma coisa que está na frente dela. Igual a gente está conversando aqui, eu não estou nem quase olhando para o slide, porque eu já fiz essa palestra algumas vezes em outros campos. E conformidade o que a lei pede? Eu tenho que garantir que os meus dados pessoais que eu deixei com a empresa, quando eu sair, eles vão ser excluídos, porque eu estou pedindo, a Lei Geral de Proteção de Dados me dá esse respaldo. Então, eu tenho que saber, tenho que deixar pronto. Eu sou uma empresa que processa cartão de dados, faz ali o processamento quando a gente passa na maquininha. Eles têm toda uma legislação para seguir. Então, cada um tem a sua conformidade. Quem trabalha nessa área precisa ser extremamente técnico? Não, tá? Precisa conhecer, mas eu não preciso estar ali escovando bits, como a gente fala. Desenvolvimento seguro. Quem aqui é desenvolvedor? Bastante. Vocês já ouviram DevSecOps ou SecDevOps? Vocês praticam? Mais ou menos, né? Profissional que entende de DevSecOps hoje é mosca branca no mercado. Ponto para vocês estudarem sobre. Então, aqui,
não é o desenvolver, e aí a gente fala muito assim, tem a senha e o login chumbado no código. Vocês já ouviram isso, né? Não se pratica mais isso. Mas quantas vezes a gente acha ainda em sistemas isso? Você vai pegar um sistema para dar manutenção, que foi um outro coleguinha que desenvolveu, você olha lá e fala assim, eu não acredito. Mas está lá, não está? Então, essa equipe aqui é técnica, porque tem que se especializar nas linguagens, ter muita lógica, mas ter esse mindset já de pensar em segurança. Inteligência de ameaças. A gente tem muito incidente no país. O CAIS, por exemplo, é um CSIRT de coordenação. Já a gente vai falar o que é CSIRT de coordenação. Mas a gente recebe muita notificação de incidente. Tem um usuário baixando pirataria, tem uma máquina infectada com um malware. Se a gente começar a colocar inteligência em cima, IA, que foi falado, a gente começa a se precaver que aquele incidente vira um desastre. Então, aqui é uma equipe mais técnica também, tá? Privacidade e proteção, eu já acabei falando durante o período. Normalmente, quem trabalha aqui tem formação em direito, mas não precisa. Pode ser também nós, especialistas em segurança. É onde a gente fala mais com a lei, identifica mais o que precisa ser implementado, e a gente tem o tão famoso DPO. Quem aqui já foi numa farmácia e se incomodou em ter que deixar o CPF lá? Sem justificativa, porque você chega e fala, por que você precisa do meu CPF? É para te dar um desconto. Mais ou menos. Então, assim, exigem demais os nossos dados. Para quê? Por quê? Essa é sempre a pergunta. Eu estava preenchendo um termo para o meu filho poder viajar, mesmo com 18 anos a escola pediu, aí tinha lá, nome, endereço, CPF, RG. Estão pedindo dados demais aqui. Aí ele, mãe, você e essa história, né? Eu falei, mas não é verdade, você vai comigo nos eventos, você escuta. Ele, tem razão. Cibersegurança. Aqui é onde a maioria de nós gostamos de trabalhar. Eu trabalho com GRC, tá? Que é o Blue Team e o Red Team. A equipe que ataca e a equipe que defende. São bem técnicos, então você tem que entender um pouco de linguagem de programação também, bastante de Linux, bastante de ferramenta. O Red Team é aquele equipe interna e eles não... Existe uma linha muito tênue entre a ética e o lado do crime. Eles são éticos, porque eles estão dentro das empresas para identificar vulnerabilidades, ameaças, problemas, antes que um atacante. Então, assim, vamos colocar um sistema novo no ar. Entra o Red Team para testar. E aí, como a gente fala, a gente moe o sistema até achar problema. Que, se a gente achou problema, que bom. Porque se vai para o ar e é web, é subir para alguém lá e derrubar. Então, essa equipe é essa que faz esses testes, que vai identificar. Olha, tem um campo aqui que, ao invés de eu colocar só caracteres, eu consigo colocar números e ainda subir um arquivo. Vocês que programam sabem bem o que é isso. O Blue Team já é aquela equipe que vai colocando os controles de segurança, as barreiras. Então, é legal ver guerra cibernética entre os dois, e tem bastante exercício, porque fica, um acha uma brecha, invade, o outro vai lá e corrige. Aí, daqui a pouco, vem mais uma brecha, o outro vai lá e corrige. E aí fica essa guerrinha interna saudável para deixar a empresa mais segura. Perícia forense. Aqui é uma trajetória de carreira legal, porque dá para fazer concurso, que todas dá, mas aqui é onde tem mais. Que você é um perito. Teve um incidente. Por onde entrou? Qual foi a ameaça explorada? O que o hacker usou? Quer dizer, o cracker. Ele explorou uma vulnerabilidade humana, engenharia social, chegou ali para o Marcos, que está aqui na minha frente, e falou assim, então... Eu sou muito amiga do seu diretor. Você poderia passar um recado para ele, eu contar que eu liguei para ele? Claro, você quer o celular dele? Não. Né? Isso acontece muito com as secretárias, com as recepcionistas. Então, assim, o treinamento em cima delas, ou deles, né, é muito forte.
Porque, às vezes, a gente deixa escapar alguma coisa na emoção. Que nem campanhas de phishing de Dia das Mães. Tá? Se eu mandar uma campanha falando assim, está chegando o Dia das Mães, clique aqui para pegar o seu prêmio. Na hora do almoço, quantas mulheres e mães vão... Os rapazes também, porque pensando que vai dar o presente para a mãe ou para a esposa, vai clicar. Muitas. Então, é por isso que a gente tem que treinar. Porque vocês recebem cada propaganda assim que você fala, nossa, será que é verdade? Deixa eu ver, porque nós somos curiosos. Como diz um colega lá da empresa, clicadores compulsivos. Não somos? Alguém lê os termos de alguma coisa? Não, é next. Instalou. Que bom. Ou não. Então, o Blue Team vem implementando esses controles. Depois a gente tem... que estava aqui, né, na forense, é aquele que vai identificar. Tem todo um cuidado legal, então tem que olhar hash, tem que registrar hash. Estou falando os termos meio técnicos aqui, mas é porque é técnico mesmo, tá? Me desculpem, quem não está entendendo muito bem. Não tem como eu falar o que é hash. É um código que identifica que aquele arquivo não foi manipulado. Acho que é a melhor forma para dizer. Então, tem que colocar isso num documento que chama cadeia de custódia. Depois tem que registrar no cartório. Então, é bem complexo. Mas é muito legal quem trabalha aqui nessa equipe, porque está sempre ali, né? Pode ser acionado como perito auxiliar. Então, tem um perito oficial que é concursado, chama esse para identificar. Então, assim, eu entrei com processo contra a empresa X. Por causa disso, disso. Ele vai analisar todo o histórico. Educação e conscientização, aqui normalmente não são os técnicos, porque técnico fala muito tecniquez, né? Então fica meio complicado. Então a gente tem pessoas de marketing, pessoas de comunicação, que vêm falar e vêm fazer palestras, vêm pensar em coisas diferentes, então criar uns mangá, porque eu sei que vocês gostam, sabe? Para levar a segurança de um jeito mais divertido para todo mundo. Resposta a incidente, que eu falei que é equipes que chamam CSIRT. A minha máquina foi invadida. Estou dentro de uma empresa. O que ele faz? Ele vai pedir para você tirar sua máquina da rede, entregar para o suporte. O suporte vai levar para a área de segurança. Aí a gente usa algumas ferramentas para identificar e falar assim, coleguinha, você clicou num phishing. Por isso que teve a sua conta comprometida. Phishing são esses e-mails que a gente recebe de propaganda, com link. Clique aqui e deixe seus dados. Então, é por isso. Então, essa equipe de resposta é técnica, tem que estudar bastante, né, conhecer bastante de Linux, aí para quem gosta. E não é tão mais governança como a minha equipe. Tem o SOC, então é para a fase de monitoramento. Porque, assim... não adianta eu esperar um incidente ou um desastre acontecer. Eu posso me precaver. Como é que eu faço isso? Tem uma equipe que coloca vários sensores na nossa rede e ela fica monitorando. Então, assim, o link perdeu performance. Tem alguma coisa acontecendo. Essa equipe está lá com várias telas. É bem o que está ali, né? Normalmente, você tem telas gigantes com vários monitoramentos. Aí você olha, vamos aplicar alguma ação aqui para não deixar que isso vire um incidente. Ok? São técnicos mais de redes, mas também tem mais outras questões aqui de infraestrutura, por exemplo. Agora, dito isso, qual é a média salarial de quem trabalha com segurança? Pode ser alta, pode ser baixa, depende do estado, depende do tamanho da empresa. Então, vocês vão ver... júnior ganhando 3 mil em umas empresas e 8 em outras. O que a gente quer dizer com a faixa salarial aqui? A área de tecnologia, de uma forma geral, ela é muito promissora, mas a gente trabalha muito. Então, lembrem-se disso. Quando meu filho estava escolhendo a carreira, eu falei para ele, não faça TI, que você não vai ter vida. Aí ele, como assim, mãe?
e escolheu assim mesmo. Por quê? Vai ter época de incidente que você vai perder seu feriado, vai perder seu final de semana, porque você vai estar ali, e vai ter outra época que vai estar mais tranquilo. É mais tranquilo ou mais muito trabalho? Depende muito da época e depende muito do que você faz. Mas, assim, incentivo todos vocês, mulheres também, a vir para TI e para segurança. Por quê? Dá para contar nos dedos quantas mulheres estão na área de cibersegurança. Por exemplo, na minha equipe, nós somos 7. 5 são mulheres, mas é porque a gente tenta puxar. Se eu jogar dentro das 40 pessoas que tem na nossa diretoria, nós somos 7. Entendem? E assim, não se... Porque até um tempo atrás, eu lembro quando eu fiz tecnologia, isso tem 20 e poucos anos já, foi o que foi relatado lá, acho que foi a Laís que relatou isso. Ou o Tassi também falou da equipe dele do Poli. A minha turma começou com 40. A gente se formou em 30 e éramos 5 mulheres. Só eu continuei na área. Todas as outras foram fazer outras faculdades, a segunda graduação, e mudaram de área mesmo. Os meninos estão, o que eu ainda tenho contato. Então, se esforcem. Vamos escutar um monte de abobrinhas? Vamos, mas é ali, um trabalho diário. E os homens também têm mudado muito a postura do que era 20 anos atrás para agora. Então, esse é um trabalho construtivo, de recepção, de diversidade. A área de cibersegurança é bem assim. Vocês conseguiram captar muito sucintamente o que é? Dá para resumir? Querem fazer perguntas? Boa tarde. Para quem tem interesse em começar nessa área, o que é que tu indicaria? Que caminho a gente deve seguir? Tá, então vamos lá. Primeiro eu vou puxar a sardinha para a empresa onde eu trabalho. Quem aqui ouviu falar no começo do ano do Hackers do Bem? Quem está fazendo o programa? Vai abrir de novo. Então, tem coisas aí no meio, novidades. Uma deles é procurar pelo Hackers do Bem. Depois, você já é graduada? Está na graduanda? Pós-graduação é uma boa. Segundo graduação pode ser. E tem muito, muito curso livre. E qualquer plataforma. Procure pessoas conhecidas e siga uma linha. Então, assim, eventos como a Campus, B-Sides. Eu acho que teve B-Sides aqui, não teve? Se não teve, deve vir qualquer hora para cá. Procurem ficar atentos. Então, dia 17, vou fazer propaganda. Dia 17, lá no canal da RNP. Para quem for de Salvador, dá para ir presencial lá na UFBA, se tem alguém aqui que viajou. A gente tem o Dia Internacional da Segurança da Informação, que é um evento que a gente também fala sobre, e esse ano o tema é Por Onde os Dados Vazam. Então, já estou dando spoiler para vocês. Vai ser 4 horas da tarde lá no canal da RNP. Deixa eu ver o que mais. Siga pessoas fortes na área. Eu vou ficar por aqui. Depois você me pega ali e eu te compartilho alguns nomes legais. Aliás, eu já vou deixar aqui o meu contato para vocês, quem quiser pegar. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Mas vai nessa linha e a gente conversa um pouco depois. Eu te dou mais outras dicas. Tem um aqui, não tem? A minha dúvida era justamente a dela. É a mesma? É porque eu tenho muita dificuldade de encontrar conteúdos relacionados a essa área. Entende? Então, eu queria saber se você tem alguma dica de onde a gente pode achar conteúdos relacionados à segurança da informação. Nossa, tem tantos lugares. Faz o seguinte, gruda em mim ali, depois eu te dou outras dicas também. Mas, assim, internet é um caminho sem fim. Então, se vocês colocarem lá por temas mais específicos, por exemplo, eu quero saber sobre Pentest, que é o Red Team.
vai aparecer muitos cursos. E tem várias pessoas que, inclusive, devem estar aqui pela campus, que também traçam essa linha. Depende muito do que você quer. Se for GRC, aí é começar a ler livros, tem bons livros, tem as normas, então dá para você ir galgando um pedacinho de cada vez. A própria escola lá da RNP, que é a ESR, tem alguns cursos. Não desgruda do Hackers do Bem, porque vai ter muita coisa lá, e esse é o foco, é levar mais conhecimento para todas as faixas etárias. Mas eu acho assim, o melhor caminho é pegar esses evangelistas, que nem a gente tem o Anquises de Moraes, que ele fala muito. Se vocês pegarem o blog dele, tem todos os eventos. Então, é uma boa opção para descobrir sobre, tá? E a gente conversa. Mais alguém? Ô, Cris, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Kleber e eu queria saber, assim, como desenvolvedor, estudante em Pentest, qual o caminho para abrir uma startup e começar a prospectar cliente na cibersegurança? Aí é um caminho, mas uma coisa legal quando você está ali no desenvolvimento, já inserir a segurança no CI/CD, na esteira que você usa, não sei como é que é o seu processo. E começar a divulgar muito, porque assim, o mercado de pentest, ele é um pouco mais fechado. Aqui em Recife, ó, aqui tem uma empresa, tem algumas empresas boas, você deve conhecer algumas. Então, tem algumas ali que dá para você tentar. E parceria, que foi o que o Tassi também comentou ali. Parceria. Então, ir buscar fontes de fomento no próprio governo, de iniciativa privada, que eu acho que é o melhor caminho. Tá? Gente, eu quero agradecer. Estava bem cheio. Obrigada. Eu vou ficar aqui por mais um bom tempo aí, se vocês quiserem trocar ideia. Sigam a área, é uma boa, tem salários bons. Sigam a RNP, nós somos também patrocinadores da campus. E muito obrigada pela oportunidade.